Bom, a gente sabe, né? 2024 foi um ano bastante desafiador aí para a indústria dos fundos imobiliários. Se por um lado a gente teve um otimismo com o início, né, daquele ciclo de queda de Selic, maior apetite pelo crédito, por outro a gente teve também um cenário mais complicado agora nos últimos meses do ano, justamente com esses mesmos argumentos, né, Arthur? Queria entender um pouco da sua visão sobre esse ano para a indústria, falar um pouquinho de erros, de acertos, desafios e oportunidades que acabaram ficando claras aí nesse cenário. Excelente, Felipe. Vou falar um pouquinho de crédito, pegando um pouco da história de 2023 e entrando no início desse ano. E eu acho que o panorama do que você mencionou de FIIs, FIAGROS, fica um pouco mais claro agora para o final do ano, né? Então, se a gente retomar 2023, foi um ano bem importante para crédito. A gente teve o evento Lojas Americanas. Naquela época, os jornais ventilaram que poderia ser um problema muito maior, macroeconômico, impactando diversas outras empresas. Isso gerou muita preocupação do lado dos investidores, um volume de resgate muito importante dos investidores, dos fundos de crédito, e uma aversão a risco bastante relevante naquela época. O tempo passou, né, essas oportunidades que foram geradas até pela escassez de recursos, de novas operações que vieram com spreads mais altos, aquelas que foram vendidas também trouxeram melhor retorno para os investidores que continuaram a atuar no segmento, trouxeram 2024 quase que no início de processo oposto, pensando único e exclusivamente em crédito. Então a gente começa 2024 com uma forte acesso de empresas ao mercado, um volume muito importante de emissões, recorde de emissões. Da mesma maneira, os fundos de crédito também com recorde de captação, refletindo um pouco do que eu chamo de um movimento pendular do mercado. Então, o mercado viu aquele risco, um risco que ele não está habituado a ver, né? Então, o mercado de capitais ainda está estreando no mundo do crédito, e quando vê uma empresa emblemática como a Americanas, listada em bolsa, com 4 décadas de história, com acionistas tão importantes, tendo problema, causa muita preocupação e estranheza, e talvez um excesso de preocupação, um excesso de aversão ao risco, fazendo com que os investidores saiam. Com o tempo, a performance do portfólio como um todo fica clara e esses investidores começam a retomar os seus investimentos dentro do crédito, e a gente em 2024 tem recorde, como mencionei agora há pouco. Indo para o mundo dos FIAGROS e para o mundo do fundo imobiliário, eu imagino que tem um pouco disso, né? Então, em especial no mundo do FIAGRO, em 2024 a gente teve um evento muito importante, que foi o evento da AgroGalaxy, uma empresa listada em bolsa, com uma oferta muito grande colocada no mercado, que tinha um grande número de fundos e investidores que tinham essa exposição, e imagino que tenha acontecido algo muito similar também aqui em termos de aversão a risco ao setor e de preocupação com algo mais macroeconômico do que um evento relacionado a determinada empresa. Então, acho que isso tende a fazer um movimento similar para 2025 dentro do mundo do FIAGRO. E olhando o FII e o FIAGRO especificamente, tirando esse ponto que deixou isso um pouco mais ressaltado do mundo do FIAGRO, eu acho que o que marca aqui esse final de ano foi a mudança que foi ocorrendo lentamente ao longo do ano de perspectiva macroeconômica, de perspectiva de taxa de juros. Então, lá no início do ano, antes do carnaval, se discutia uma Selic terminal nesse ano em torno de 8%. E isso foi mudando ao longo do tempo, foi piorando, houve uma deterioração fiscal e o Banco Central teve que reagir a isso, culminando nessa última alta de 1%, que foi bastante importante, e com uma indicação de sequenciais altas de 1% nas próximas 2 reuniões. Então, acho que isso marca o cume aí da preocupação com o fiscal, faz com que os juros tenham uma retomada bastante importante em relação à expectativa original do início do ano, e juros altos feito pelo Banco Central para retrair a economia. E na hora que você pensa nessa retração, você acaba por impactar os ativos. Então, se eu sou uma empresa e a economia está em retração, eu provavelmente vou fazer menos negócios e eu vou valer menos. Uma outra forma de se pensar isso, também se eu pego a minha expectativa de resultados ao longo do tempo e eu trago a valor presente por uma taxa que é mais alta,
esse valor presente vale menos. Então, isso também faz um impacto negativo dentro dos fundos, dentro dos ativos em geral. Então, acho que isso marcou esse final de ano, tanto olhando para o mundo imobiliário, para o IFIX, quanto para o agro, que também teve essa outra composição de risco direcional, né, que a gente mencionou de AgroGalaxy, afetando bastante o resultado em bolsa desses fundos. No entanto, eu acho que o contrário também vai ser percebido ao longo do tempo pelos investidores, porque, por exemplo, pensando em fundos de papel, que é onde que a Axis atua diretamente, tanto no mundo imobiliário quanto no agro, esses fundos são, em grande parte, indexados ao próprio CDI, que vem numa crescente, como a gente mencionou. Então, a perspectiva de resultado desses fundos é maior. Então, essa primeira aversão a risco, ou esse primeiro resgate que os investidores fazem com uma preocupação lógica de que, se a taxa subiu, eu vou direcionar meu capital para títulos do governo ou para o CDI diretamente, ao longo do tempo, eu vou vendo que a performance vem melhorando e há uma retomada dos investimentos. Então, já falando um pouquinho do passado, mas deixando aqui nosso ponto sobre perspectiva, acredito que ao longo do final desse ano e retomada do ano que vem, a gente pode ver a volta desse pêndulo do lado dos FIAGROS e FIIs também.